Irmãos e irmãs, quero que você respire fundo neste momento e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Existe uma pergunta que precisa ser feita hoje, uma pergunta que ultrapassa a superfície de nossa rotina espiritual e alcança a essência da nossa alma. Será que você é realmente um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Não é uma pergunta leve e não é uma pergunta que você pode responder com palavras bonitas ou gestos externos. É uma pergunta que exige sinceridade, coragem e uma entrega completa. O próprio Deus que nos conhece desde o ventre de nossas mães olha para nós e vê além daquilo que mostramos ao mundo. Em Atos 13, versículo 22, lemos sobre Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Pense no peso dessa declaração. O Criador do universo, aquele que molda estrelas e segura oceanos, olhou para um homem e disse: esse é segundo o meu coração. Agora imagine se ele pudesse olhar para você, que palavras ele sussurraria ao seu íntimo. Muitos de nós vestimos máscaras espirituais sem perceber. Vestimos a fé como se fosse uma roupa elegante, mostramos nossos atos de devoção como troféus, mas por dentro há uma batalha silenciosa. A palavra nos lembra que Deus conhece cada pensamento, cada motivação, cada desejo secreto que tentamos esconder. Não podemos enganá-lo com aparência ou religiosidade superficial. É no segredo do quarto, na solidão da madrugada, quando ninguém vê, que nossa verdadeira fé é testada. É nesse lugar que Deus nos sonda, que Ele encontra o coração quebrantado e a alma disposta a se render. E é justamente nesse espaço secreto que a transformação começa. Permita-me contar outra história. Havia um homem chamado Elias. Aos olhos da igreja, ele era exemplo de fé. Seus sermões eram profundos, suas palavras tocavam corações, e ele era respeitado por sua sabedoria espiritual. Mas Elias carregava um fardo secreto. À noite, quando todos dormiam, ele se deitava e sentia uma solidão esmagadora. Sentia medo de não ser suficiente, de não agradar a Deus, e o peso do passado fazia questionar seu valor. Certa madrugada, em meio às lágrimas silenciosas, Elias abriu a Bíblia e caiu sobre o Salmo 23, onde leu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Naquele instante, ele percebeu que a presença de Deus não dependia de sua perfeição, mas de sua rendição. Que Deus não exige excelência para nos amar, mas um coração disposto a ser moldado. Essa é a essência de ser segundo o coração de Deus. Não é sobre nunca falhar, mas sobre reconhecer nossas falhas e nos voltar com sinceridade para Ele. Davi falhou repetidamente, mas sua força estava no arrependimento genuíno. Pedro negou Jesus e mesmo assim foi restaurado. Paulo perseguiu cristãos e mesmo assim tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Nenhum de nós é perfeito, mas todos podemos ser moldados para cumprir a vontade divina se houver humildade para aceitar a transformação. Talvez você se identifique com Samuel ou Elias. Talvez por fora pareça forte, mas por dentro esteja cansado, desanimado, ferido. Talvez a oração tenha se tornado automática, o culto uma obrigação, e a Bíblia um livro que se lê sem tocar a alma. Mas o chamado de Deus permanece. Ele quer mais do que palavras. Ele quer um coração. Jesus nos lembra em Mateus 6 que quando oramos em secreto, nosso Pai que vê o que é escondido nos recompensa. É nesse espaço íntimo, onde ninguém observa, que nossa fé é verdadeira. O Salmo 37 nos dá uma direção clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entregar é confiar, é desistir de tentar controlar, é renunciar à ilusão de autossuficiência, é colocar a vida inteira nas mãos do Criador, nossos sonhos, nossas dores, nossas falhas, nossas alegrias. Ser segundo o coração de Deus é caminhar em rendição constante, dia após dia, minuto após minuto. Imagine sua vida como uma casa. Existem cômodos limpos e bonitos que mostramos com orgulho, mas há também porões escuros, trancados, onde acumulamos medos, mágoas, vícios e segredos. Muitas vezes apresentamos apenas os cômodos bonitos a Deus, mas Ele deseja acesso a toda a casa. Ele quer abrir portas, acender luzes nos cantos mais sombrios e restaurar cada espaço com sua presença.
Um coração segundo Deus não esconde nada, ele entrega tudo. Davi expressou essa entrega no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração exige coragem. Pedir para ser sondado é abrir-se para a dor da revelação, para a verdade que às vezes machuca, mas que liberta. É na dor do confronto com a própria alma que nasce a cura e a verdadeira transformação. E sei que muitos de vocês sentem que falharam demais. Talvez olhem para o passado e digam: não mereço mais. Mas há esperança. O mesmo Deus que perdoou Pedro e transformou Saulo em Paulo é o Deus que olha para você neste instante. Não rejeita um coração quebrantado, não vira as costas para quem se arrepende de verdade. A Escritura nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. Feche os olhos comigo por um instante e sinta o Espírito tocar sua vida. Repita: Senhor, cria em mim um coração puro, lava minha alma, ensina-me a andar em fidelidade. Se você orar com sinceridade, saiba que o céu está ouvindo. O Espírito Santo está presente, trazendo cura, renovação e paz que excede todo o entendimento. Mas não se engane, Jeremias 17, versículo 9, nos lembra que o coração humano é enganoso, desesperadamente corrupto. Não podemos confiar apenas em nossos sentimentos. Precisamos da palavra, precisamos do Espírito, precisamos da vigilância diária para que o coração não se desvie. Ser segundo o coração de Deus é escolher diariamente, é levantar-se, mesmo após cair, é arrepender-se, mesmo após falhar, é continuar, mesmo quando o mundo parece desabar, é viver não para aplausos, não para reconhecimento, mas para agradar somente ao Senhor. Quando entendemos isso, os vales deixam de ser ameaças, as tempestades se tornam oportunidades de fé e os desertos se transformam em solo fértil para crescimento espiritual. O Salmo 23 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O homem segundo o coração de Deus atravessa provações, enfrenta inimigos internos e externos, mas não está só. Imagine agora a história de uma mulher chamada Raquel. Ela carregava feridas de rejeição e traumas do passado. Aos olhos da sociedade vivia uma vida normal, mas dentro do coração havia dor e solidão. Uma noite em desespero ela clamou: Deus, se ainda me amas, mostra-me o caminho. Enquanto chorava, abriu a Bíblia e encontrou Isaías 41, onde leu: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Naquele instante, Raquel sentiu o calor da presença de Deus invadir seu ser, trazendo coragem, esperança e um propósito renovado. Assim como ela, cada um de nós é chamado a experimentar a intimidade divina que transforma medos em fé e dor em força. E ainda há mais. O homem ou mulher segundo o coração de Deus entende que a rendição não é passiva, é uma escolha ativa, diária. É levantar-se todas as manhãs e dizer: Senhor, entrego minha vontade à tua vontade. Que a tua palavra seja lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. É resistir às tentações, é praticar o amor mesmo quando dói, é perdoar quando parece impossível, é orar sem cessar, mesmo quando o coração está cansado. Cada ato de fidelidade, cada gesto de amor, cada oração sincera constrói o caráter que agrada a Deus. E se você se pergunta se pode alcançar isso, lembre-se de Zacarias, que recebeu o chamado de Deus mesmo após uma vida comum, e de José, vendido como escravo e injustiçado, que manteve a fé e foi elevado por Deus. A história da salvação está repleta de homens e mulheres que, apesar das falhas e dores, escolheram confiar e foram transformados. O mesmo Deus que guiou suas vidas pode guiar a sua hoje. O chamado é para hoje, não amanhã, não na próxima semana, mas neste exato momento.
Deus está batendo a porta do seu coração. Ele deseja que você se renda, que se aproxime, que permita que sua presença transforme cada pensamento, cada emoção, cada decisão. Ele quer que você seja um reflexo vivo do seu amor. Receba esta palavra como um convite divino. Permita que o Espírito Santo purifique sua vida, reconstrua seus sonhos, fortaleça sua fé e seja seu escudo invisível em todos os desafios. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, Deus ainda está olhando para você e pode declarar: este é o meu filho, esta é a minha filha, este é alguém segundo o meu coração. Que essa seja a marca da sua vida, que seus filhos vejam Cristo em você, que sua família perceba um amor que transforma, que seus amigos vejam alguém que vive a fé genuína, mas acima de tudo, que Deus veja um coração que o ama de verdade. E quando sua vida aqui terminar e você abrir os olhos na eternidade, que possa ouvir a doce e firme voz do Senhor dizendo: bem-estar, servo bom e fiel. Irmãos, respire fundo e abra seu coração. Hoje quero falar com você sobre algo que ultrapassa a superfície de nossas vidas. Algo que o Espírito Santo deseja que compreendamos profundamente. Será que você é realmente um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Não se trata de palavras bonitas ou de atos de religiosidade externa. Trata-se de intimidade com o Senhor. Trata-se de intimidade com o Senhor, de um coração rendido, quebrantado, disposto a ser moldado pela sua presença. Em Atos 13, versículo 22, lemos: achei Davi, filho de Jessei, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Imagine o peso dessas palavras. O Criador do universo, que sustenta o céu e a terra, olhou para um homem e disse: este é segundo o meu coração. Agora imagine se ele olhasse para você neste exato momento. Que diria ao seu íntimo? Muitos de nós vestimos máscaras espirituais sem perceber. Mostramos uma fé impecável aos outros, mas por dentro lutamos silenciosamente. Levantamos as mãos nos cultos, citamos versículos, aconselhamos pessoas, mas quando chegamos em casa no silêncio da noite, nos deparamos com a verdade, nossos corações não estão completamente entregues. É nesse espaço secreto que Deus nos observa, que Ele conhece nossos medos, nossas fraquezas, nossos desejos escondidos. É nesse espaço secreto que Ele começa a obra de transformação. Deixe-me contar sobre Samuel, um homem que parecia exemplar aos olhos da igreja. Ele estava sempre presente nos cultos, conhecia versículos de cor e aconselhava a outros, mas em casa, sua fé não se refletia. Muitas vezes, sua esposa e filhos viam um homem cansado, distante, lutando contra pecados ocultos que o envergonhavam. Certa madrugada, após uma discussão dolorosa, Samuel caiu de joelhos no chão frio da sala. Chorou como uma criança, com o rosto no chão, e disse: Deus, por que me sinto tão vazio? Por que mesmo falando tanto sobre ti, não sinto tua presença? Abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos pousaram no Salmo 50 e cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aquelas palavras atravessaram séculos e tocaram sua alma. Ele compreendeu que Deus não buscava palavras bonitas ou uma imagem perfeita diante dos outros, mas um coração quebrantado. Elias, outro personagem, era visto como sábio e íntegro. Seus sermões tocavam corações, sua presença era respeitada, mas por dentro ele carregava o peso da insegurança e da dor do passado. À noite, sozinho, sentia uma solidão esmagadora, até que um dia, ao abrir sua Bíblia, caiu sobre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele compreendeu que a presença de Deus não dependia de sua perfeição, mas de sua rendição. Que Deus não exige excelência, mas corações dispostos. Ser segundo o coração de Deus não é nunca falhar. Davi falhou e muito, Pedro negou Jesus, Paulo perseguiu cristãos. Mas o que os tornava instrumentos de Deus não era a ausência de falhas, e sim a capacidade de reconhecer seus erros e se voltar para o Senhor. Deus não se impressiona com aparência ou performance. Ele busca corações rendidos, sinceros, quebrantados. Talvez você se identifique com Samuel ou Elias. Por fora,
forte, por dentro, cansado, ferido, desanimado. Talvez a oração se tenha tornado mecânica. A Bíblia é um livro lido sem tocar o coração. Mas o chamado de Deus permanece. Ele quer mais do que palavras. Ele quer um coração. Jesus disse em Mateus 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É nesse espaço íntimo, quando ninguém observa, que nossa fé é verdadeira. O Salmo 37 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entregar é confiar, renunciar ao controle, colocar nas mãos do Criador nossas dores, sonhos e esperanças. Ser segundo o coração de Deus é caminhar em rendição constante, todos os dias, minuto a minuto. Imagine sua vida como uma casa. Existem cômodos limpos e bonitos que mostramos com orgulho, mas também há porões escuros onde escondemos mágoas, vícios e feridas. Muitas vezes apresentamos apenas os cômodos bonitos a Deus, mas Ele deseja acesso a toda a casa. Ele quer abrir portas, acender luzes nos cantos sombrios e restaurar cada espaço. Um coração segundo Deus não esconde nada, Ele entrega tudo. Davi expressou essa entrega no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pedir para ser sondado exige coragem. É abrir-se para a dor da revelação, para a verdade que às vezes machuca, mas que liberta. É na dor do confronto com a própria alma que nasce a cura e a verdadeira transformação. Se você sente que falhou demais, que não é digno, lembre-se: o mesmo Deus que perdoou Pedro e transformou Saulo em Paulo é o Deus que olha para você neste instante. Não rejeita corações quebrantados. A Escritura nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. Feche os olhos e sinta o Espírito tocar sua vida. Diga: Senhor, cria em mim um coração puro. Lava minha alma. Ensina-me a andar em fidelidade. Se você orar com sinceridade, o céu está ouvindo. O Espírito Santo visita até o lugar onde você está, trazendo cura, renovação e paz. Excede todo entendimento. Mas atenção, Jeremias 17, versículo 9, nos lembra que o coração humano é enganoso. Não podemos confiar apenas em sentimentos. Precisamos da palavra, da revelação do Espírito, da vigilância diária, para que o coração não se desvie. Ser segundo o coração de Deus é escolher diariamente, levantar-se após cair, arrepender-se após falhar, continuar apesar da dor. É viver para agradar apenas ao Senhor. Quando entendemos isso, os vales não são mais ameaças. As tempestades se tornam oportunidades. Os desertos se transformam em solo fértil. O Salmo 23 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O homem segundo o coração de Deus atravessa provações, enfrenta inimigos internos e externos, mas não está só. Raquel carregava feridas de rejeição e traumas do passado. Aos olhos da sociedade, vivia uma vida normal, mas dentro havia dor e solidão. Uma noite clamou: Deus, se ainda me amas, mostra-me o caminho. Ao abrir a Bíblia, encontrou Isaías 41. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Naquele instante, sentiu o calor da presença de Deus invadir seu ser, trazendo coragem, esperança e propósito renovado. Cada um de nós é chamado a experimentar essa intimidade que transforma medo em fé, dor em força, desespero em esperança. O homem ou mulher, segundo o coração de Deus, sabe que a rendição não é passiva. É uma escolha ativa, diária. É levantar e dizer: Senhor, entrego minha vontade à tua vontade. Que a tua palavra seja lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. É resistir à tentação, amar mesmo quando dói, perdoar quando parece impossível, orar sem cessar, mesmo quando o coração está cansado. Cada ato de fidelidade, cada gesto de amor, cada oração sincera constrói um caráter
que agrada a Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê somente nossos atos externos, não se impressiona com nossas palavras bonitas ou com gestos de religiosidade. Ele enxerga o coração, a essência, a intimidade da alma. Em Atos 13, versículo 22, lemos: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Pense nisso, o Criador do universo, que molda estrelas e mantém oceanos no seu curso, olhou para um homem e disse: este é segundo o meu coração. Agora imagine se ele pudesse olhar para você neste instante. Que palavras ecoariam em seu íntimo? Que revelações ele traria ao seu coração? Muitos de nós vestimos máscaras sem perceber. Vestimos a fé como se fosse uma roupa elegante, mostramos perfeição, mas por dentro lutamos em silêncio. Levantamos as mãos nos cultos, recitamos versículos, aconselhamos pessoas, mas quando chegamos em casa, na solidão da madrugada, a verdade se revela. Nosso coração não está completamente entregue. É nesse lugar secreto que Deus nos observa, que Ele encontra nossos medos, nossas fraquezas, nossos desejos ocultos e começa a obra de transformação. Lembro-me da história de Samuel, um homem que parecia exemplar, sempre presente na igreja, conhecia versículos de cor, aconselhava outros, mas dentro de casa sua fé não se refletia. Ele era muitas vezes explosivo, distante, carregando pecados que o envergonhavam. Uma madrugada, após uma discussão dolorosa, Samuel caiu de joelhos no chão frio da sala, chorou como uma criança e disse: Deus, por que me sinto tão vazio? Por que, mesmo falando tanto sobre ti, não sinto tua presença? Abriu a Bíblia e seus olhos pousaram no Salmo 50, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aquelas palavras atravessaram séculos e tocaram sua alma. Ele entendeu que Deus não busca palavras bonitas ou imagem perfeita diante dos outros, mas um coração quebrantado e sincero. Elias, outro homem, era respeitado e admirado por sua sabedoria espiritual, mas por dentro carregava a dor da solidão e da insegurança. À noite sentia-se esmagado pelo peso do passado. Em um momento de desespero, abriu sua Bíblia e caiu sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele compreendeu que a presença de Deus não dependia de sua perfeição, mas da rendição do coração. Que Deus não exige excelência, mas disposição para ser moldado. Ser segundo o coração de Deus não significa nunca falhar. Davi falhou, Pedro negou Jesus, Paulo perseguiu cristãos. Mas a verdadeira essência de ser segundo o coração de Deus está na capacidade de reconhecer o erro, arrepender-se e voltar para Ele com sinceridade. Deus não se impressiona com aparências, Ele busca corações rendidos, sinceros e quebrantados. Talvez você se identifique com Samuel ou Elias, por fora, forte por dentro, cansado e ferido. Talvez sua oração se tenha tornado mecânica, a Bíblia é apenas um livro lido sem tocar a alma. Mas o chamado de Deus permanece. Ele quer mais que palavras, Ele quer um coração. Jesus disse em Mateus 6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É nesse espaço íntimo que a fé se revela. O Salmo 37 nos dá uma direção clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entregar é confiar, é renunciar ao controle, é colocar nas mãos do Criador nossas dores, sonhos e esperanças. Ser segundo o coração de Deus é caminhar em rendição constante, todos os dias, minuto a minuto. Imagine sua vida como uma casa. Existem cômodos limpos e bonitos que mostramos com orgulho, mas também porões escuros, onde escondemos mágoas, vícios e feridas. Muitas vezes apresentamos apenas os cômodos bonitos a Deus, mas Ele deseja acesso a toda a casa. Ele quer abrir portas, acender luzes nos cantos sombrios e restaurar cada espaço. Um coração segundo Deus não esconde nada, Ele entrega tudo. Davi expressou essa entrega no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pedir para ser sondado
exige coragem, é abrir-se para a dor da revelação, para a verdade que machuca, mas que liberta. É na dor do confronto com a própria alma que nasce a cura e a verdadeira transformação. Se você sente que falhou demais, que não é digno, lembre-se, o mesmo Deus que perdoou Pedro e transformou Saulo em Paulo, é o Deus que olha para você neste instante. Ele não rejeita corações quebrantados. A Escritura nos garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. Feche os olhos e sinta o Espírito tocar sua vida. Diga: Senhor, cria em mim um coração puro. Lava minha alma, ensina-me a andar em fidelidade. Se você orar com sinceridade, o céu está ouvindo. O Espírito Santo visita até o lugar onde você está, trazendo cura, renovação e paz que excede todo entendimento. Mas atenção, Jeremias 17, versículo 9, nos lembra que o coração humano é enganoso. Não podemos confiar apenas em sentimentos. Precisamos da palavra, da revelação do Espírito, da vigilância diária para que o coração não se desvie. Ser segundo o coração de Deus é escolher diariamente, levantar-se após cair, arrepender-se após falhar, continuar apesar da dor. É viver para agradar apenas ao Senhor. Quando entendemos isso, os vales não são mais ameaças. As tempestades se tornam oportunidades, os desertos se transformam em solo fértil. O Salmo 23 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O homem segundo o coração de Deus atravessa provações, enfrenta inimigos internos e externos, mas não está só. Raquel carregava feridas de rejeição e traumas do passado. Aos olhos da sociedade vivia uma vida normal, mas dentro havia dor e solidão. Uma noite clamou: Deus, se ainda me amas, mostra-me o caminho. Ao abrir a Bíblia, encontrou Isaías 41. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Naquele instante, sentiu o calor da presença de Deus invadir seu ser, trazendo coragem, esperança e propósito renovado. Cada um de nós é chamado a experimentar essa intimidade que transforma medo em fé, dor em força, desespero em esperança. O homem ou mulher segundo o coração de Deus sabe que a rendição não é passiva, é uma escolha ativa, diária. É levantar e dizer: Senhor, entrego minha vontade à tua vontade, que a tua palavra seja lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. É resistir à tentação, amar mesmo quando dói, perdoar quando parece impossível, orar sem cessar, mesmo quando o coração está cansado. Cada ato de fidelidade, cada gesto de amor, cada oração sincera, constrói um caráter que agrada a Deus. Zacarias recebeu o chamado de Deus após uma vida comum. José, injustiçado, manteve a fé e foi elevado. Deus guia vidas mesmo com falhas e dores. O chamado é para hoje, não amanhã, não na próxima semana, mas neste momento. Deus bate à porta do seu coração. Ele deseja que você se renda, que se aproxime, que permita que sua presença transforme cada pensamento, emoção e decisão. Receba esta palavra como um convite divino. Permita que o Espírito Santo purifique sua vida, reconstrua seus sonhos, fortaleça sua fé e seja seu escudo invisível. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, Deus ainda está olhando e pode declarar: este é o meu filho, esta é a minha filha, este é alguém segundo o meu coração. Que essa seja a marca da sua vida. Que seus filhos vejam Cristo em você, que sua família perceba amor transformador, que seus amigos vejam alguém que vive a fé genuína. Mas acima de tudo, que Deus veja um coração que o ama de verdade. E quando sua vida aqui terminar e você abrir os olhos na eternidade, que ouça: bem está, servo bom e fiel.